Uma imagem difundida na Itália e que tomou conta, inclusive, de setores do meio judiciário, diz respeito a documentos de registro civil brasileiros usados nos processos de reconhecimento da cidadania iuris sanguinis. O que há de errado com eles? Como evitar fraudes e falsificações? Falamos sobre isso com a advogada e tradutora pública juramentada Cláudia Antonini, que está em Roma nesse momento, e que é uma das organizadoras de um encontro sobre o assunto, que se realiza nesta segunda-feira próxima, numa promoção ali de entidades italianas e brasileiras. Cláudia, o que é esse encontro e quais são seus objetivos? Então, Peron, exatamente partindo da informação que nós temos uma série de denúncias sobre fraudes de documentos brasileiros e dificuldade de entendimento, dificuldade de acesso, eu estive na qualidade de vice-presidente da Associação de Tradutores e integrante da Federação de Tradutores Públicos do Brasil, no encontro da ARPEM, que é a Associação Nacional de Registradores Públicos, né, porque temos ofícios semelhantes, né, com fé pública delegada. Neste evento, eu encontrei a doutora Karine, tá, do cartório de um dos cartórios de São Paulo, e conversamos sobre a possibilidade de colocar os players desse setor, ou seja, os cartórios no Brasil e na Itália, os ministérios, os operadores do setor, em diálogo, para entender os conflitos que nós temos, né, e para buscar mostrar como o documento brasileiro é seguro, controlado, e como hoje isso é possível ser checado de maneira muito simples. Nós vamos ter, inclusive, uma oficina para aprender a fazer a checagem sobre a veracidade, sobre a emissão daquele documento nos órgãos competentes através dos sites que dispõem de instrumentos para esse controle. Cláudia, e por que nós temos este conceito aí na Itália de documentos fraudulentos? Da onde vem esse conceito? Em todo o setor há problemas, e realmente existem alguns documentos fraudulentos, né? Se apresentaram processos com documentos fraudados, não só documentos brasileiros, também documentos italianos fraudados em processos de retificação de registro civil no Brasil, que nós temos no escritório, né? Muitas vezes nos chegam processos que anteriormente foram retificados com documentos fraudados. Por quê? Porque a produção desses documentos é feita de uma forma muito simples, às vezes, reproduzir os instrumentos para a confecção do documento em si é bastante fácil, e a forma de controle sem a informática hoje, sem a internet, sem a possibilidade de checagem, era difícil. Então, se recebia o documento e era possível, não era possível fazer essa verificação que se pode fazer hoje. O objetivo é mostrar a função desse sistema, mostrar como a pessoa pode ter acesso, como ela consegue checar esses documentos, tá? E, para isso, a gente tem que colocar esses setores em diálogo, Peron. Que o que falta, na verdade, para se saber é diálogo. Por exemplo, a Argentina, desde 2021, tem um acordo que permite o uso dos documentos eletrônicos com a Itália, né? Está ratificado o acordo. O Brasil passa já a emitir documentos eletrônicos, mas nós não temos a mesma possibilidade. O documento eletrônico, ele vai poder ser checado com muita facilidade, ele não vai ser reproduzido em papel, você não vai imitar o papel, imitar o carimbo, imitar a assinatura ou qualquer outra coisa dessa maneira. Então, o nosso objetivo é fazer conversar, mostrar que o sistema brasileiro é antigo, seguro, feito com muita seriedade, que pode haver alguns desvios de conduta, que não é do sistema, mas sim de indivíduos, e também trazer a possibilidade de diálogo para que se tenha um acordo semelhante ao da Argentina. Esse acordo, Peron, ele tem tantos aspectos positivos, mas tantos, que seria possível fazer um enorme elenco, que vai da ecologia à segurança, porque você deixa de produzir papel, você deixa de transmitir esse papel via correio, que vai utilizar um transporte, você tem um contato direto com o cartório, com o CNJ, com os ministérios,
tudo isso traz muita seriedade e muita transparência, e traz facilidades para os nossos, as pessoas da comunidade que fazem uso do documento, né? Você imagina, você precisa fazer chegar um documento na Itália. Se você faz isso de forma eletrônica, como é possível fazer hoje, a rapidez com que esse documento vai chegar para sanar, às vezes, o problema que alguém está enfrentando. Então, é bom para todos, e quando é bom para todos, a gente está disponível para trabalhar voluntariamente, como sempre fazemos, tentando promover esses encontros, né? E estamos ali com a Arpen Peron e com a ALT, que é uma associação de advogados que trabalham unidos em prol da cidadania. Então, são muitas forças em prol do bem comum. Isso aqui é o mais importante, não é uma coisa pessoal, mas é uma coisa coletiva, boa para todos. Essa entidade que vocês criaram aí, vamos dizer, esse ajuntamento de profissionais do direito aí engloba brasileiros, ítalo-brasileiros e italianos. Todos brasileiros, italo-brasileiros, italianos, italo-argentinos. Eu não sou integrante da ALT, tá? Eu não sou associada à ALT. Eu estou unindo as pessoas. Eu servi mais como uma facilitadora, estou trabalhando na organização, mas eu não sou nem associada à ALT, nem membro da ARPEN. Como eu te falei, eu sou uma tradutora pública. Sou uma tradutora pública e advogada, que opero aqui no Brasil e na Itália, percebo diariamente esses conflitos e, se puder me colocar à disposição para auxiliar a que o diálogo ocorra e que esses conflitos possam ser sanados, trazendo clareza, eu estarei sempre à disposição, como tu sabes. Isso pode-se dizer que foi uma consequência boa daquela discussão sobre aquela expectativa que existia em torno da grande naturalização, julgamento da Suprema Corte, né? Movimentou um pouco o setor e houve até um conhecimento maior entre os profissionais do direito que atuam lá e cá, né? Eu estou errado, Cláudia? Não estás absolutamente, está certo. Aquilo trouxe possibilidade de diálogo. É sempre que se abre uma porta e a gente encontra as pessoas, mais cabeças pensando unidas para uma coisa positiva como essa, certamente vão acontecendo os resultados. Já temos aí notícias que querem fazer o mesmo tipo de evento com Portugal, com outros países que possuem sistemas de reconhecimento de nacionalidade, para realmente sanar os conflitos, porque o conflito não é só esse, tá, Peron? A gente fala da fraude de documentos, mas nós temos um rol, uma lista enorme de pontos a tratar neste encontro. Nós vamos tratar das diferenças do registro, vamos tratar dos conflitos reais, das formas de registrar, por exemplo, do reconhecimento das sentenças, da transcrição das sentenças, vamos tratar, por exemplo, das retificações administrativas que o Brasil prevê e que na Itália não tinham previsão, agora começam a ter, que houve mudanças aqui também. Então, vamos conhecer como funciona cada um dos sistemas, ver que lacunas existem, como se pode sanar essas lacunas, para que esses pequenos conflitos, no momento da transcrição dos documentos dos nossos ítalo-brasileiros, não sejam mais um problema como são hoje. Por exemplo, adoções são um problema, mudança de gênero é um problema, mudança de nome é um problema. E hoje a lei brasileira permite que se faça isso de forma administrativa. Nesse ano de 2020, nós tivemos exatamente essa alteração do Código Civil, no Brasil também, que permite que se faça essas operações aí de maneira automática nos cartórios, sem passar por processo judicial. E nós temos que entender como isso vai ser recepcionado na Itália e depois como vai se usufruir desta facilitação que houve no Brasil, sem conflitar com o nosso direito à nacionalidade. Então, não trata-se só de fraude, trata-se de muitos outros pontos que não vêm à tona assim de maneira corriqueira, mas que nós enfrentamos no dia a dia do cumprimento das sentenças com os nossos atos de Estado Civil brasileiros. Quanto mais clareza houver do percurso que é feito no Brasil, e nós estaremos com nomes, eu fiz uma lista aqui, né, para não esquecer, porque você sabe que a gente trabalha e a memória parte. Nós vamos ter, além do pessoal da ALT, que é a presidente, a Mônica Restânio, e a Daniele Mariani, né, colegas advogadas, professores da USP, o professor Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, da USP, o doutor Juliano Maranhão, da USP, um juiz de São Paulo que já esteve com a corregedoria, que trata de registro civil, que é o professor Alberto Gentil, tá? Vamos ter representante do Ministério no evento, vamos ter
outra associação, a PROT também, o Alessandro Nuri, da PROT, tá? A doutora Karine vai fazer uma apresentação de como são checados, qual é o sistema brasileiro, né, eletrônico, e além de duas oficiais de Estado Civil brasileiras, a Daniela Amrosi e a Milena Guerreiro, que vão falar também sobre esses itens, né? Nós sabemos que muitos deles, com uma boa conversa e uma explicação do itinerário que seguem os procedimentos no Brasil, vão passar a ser vistos de outra forma aqui. E é isso que a gente quer a academia, o serviço público, os prestadores de serviços, todos buscando excelência, e é reunindo e conversando, encontrando onde estão as lacunas que a gente vai chegar lá. O que tem a ver isso com a apostila de Haia? Não, a apostila de Haia tem a ver e não tem a ver. A apostila de Haia é um instrumento para demonstrar que a autoridade que emitiu o documento que você vai ler, ela é competente para a emissão do documento. Ela não dá certificação sobre conteúdo de documento. Ela demonstra que a autoridade que assinou o documento é a que tem competência para emitir tal certidão, tal negativa, tal documento. A apostila é mais dos instrumentos para checar a veracidade daquele documento emitido. Tá? Ela faz parte do sistema de segurança e de acolhimento do documento. Os países signatários, né, que são signatários da Convenção de Haia, entre eles estabeleceram, desculpe o rumor, gente, estabeleceram que se o documento não precisa mais da consularização para ser acolhido pelo país que também é signatário. Então, Brasil e Itália, sendo signatários, não necessitam de consularização, de legalização, também pode-se dizer, de documentos, para acolher o documento do outro país. Mas ela fala da autoridade e competência do signatário do documento e não do conteúdo do documento. Aqui no nosso encontro a gente aprofunda, porque a gente vai também falar sobre a construção, sobre a constituição desse documento. Por isso, é um assunto que está lateral ali, mas não esgota, né, o nosso tema, não esgota. Quer dizer, o fato de ter a apostila de Haia não é um passaporte para qualquer documento. O conteúdo, quer dizer... Vou te dar um exemplo. Que vai sanar essa tua dúvida, que se trata próprio da tradução pública. Tradução pública ela é feita por alguém que tem fé pública, que conserve em um livro o seu documento, que poderá ser verificado, né, posteriormente. O documento público, o que significa público? Significa que foi publicado, está disponível para o público. Por isso o nome tradutor público. E nós temos uma obrigação quando somos tradutores públicos, né? Como eu faço os dois papéis de advogada e tradutora, vou te contar um pouquinho como é. Nós, como tradutores públicos, fazemos a tradução, checamos a autenticidade do documento através da checagem da assinatura de quem o emitiu, então vemos a apostila do documento de partida, a certidão de nascimento, vamos lá ver no site se essa assinatura existe, se essa apostila confere. Está certa? Fazemos a tradução, conservamos uma cópia dessa tradução numerada no nosso repertório. Se daqui a 10 anos disserem esse documento está falso, a tradução não corresponde, quem buscou a tradução pública vai ter a segurança que poderá se averiguar o documento que foi emitido, a certidão de tradução emitida por nós tradutores. E a nossa assinatura receberá a apostila de Haia, porque somos a autoridade competente. Quando você faz isso de outra forma, você, primeiro, não tem a segurança e não sabe se a pessoa tem a competência. Então, a apostila traz a demonstração de que quem assinou é o competente, e o documento público te traz a segurança da checagem posterior, que é isso que um documento público é. Ele permanece disponível para ser checado, averiguado, não poderá ser alterado no seu conteúdo. Então, é importante saber a diferença que existe entre o documento público e outras produções. E essa nova iniciativa, você falou na PROT. Esses tempos atrás, eu fiz uma entrevista com alguém da PROT que eles anunciavam uma nova CNN, um novo documento. Como é que isso está, Cláudia? Não é uma nova CNN, né, Peron? Foi a mudança de alguns termos na CNN e há requisito para que se acrescentem mais alguns. Eu não sei o andamento que está tendo esse projeto, tá? Sei que já houve alteração no conteúdo da CNN, que já é benéfica para a nacionalidade italiana. Alguns têm algumas restrições, a maioria acha que é benéfico, mas o motivo pelo qual foram feitas aquelas alterações era mais relacionado à grande naturalização. Percebeu-se daí que poderia se agregar alguns outros conteúdos à CNN que podem trazer maior clareza sobre a não
sobre o imigrante não ter perdido a sua nacionalidade italiana, não ter abdicado em nenhum momento. Então, podem ser agregados alguns conteúdos ali, é isso que estão buscando. Você já tocou no assunto, mas eu gostaria que um pouco mais de foco nessa questão. Vocês vão fazer essa discussão, talvez não é a primeira, talvez não seja a última. Para onde que vocês pretendem canalizar isso? Que efeitos vocês imaginam desse debate? É bem claro, nós queremos produzir um relatório do debate com as conclusões, firmar a intenção de buscar o acordo para o Brasil. Nossa intenção é movimentar para que seja buscado um acordo para o Brasil, como o da Argentina, para o uso do documento eletrônico, tá? O documento digital, por segurança, por economia, por ecologia, por tantas coisas que eu te falei, né? E também vamos fazer um relatório de tudo que tiver sido tratado e nós vamos passar para os especialistas, esperti, como se diz na Itália, né? Então, nos requisitaram a produção desse documento já as revistas, a CEPEL, que é o Stato Civile italiano, a ANUSCA, nós estivemos em contato com eles não quiseram apresentar palestras, mas eles apresentarão perguntas, né, sobre os temas de conflito, e nós produziremos esse relatório de tudo que foi tratado para que se debata, se siga debatendo. E há a intenção de refazer este evento também no Brasil e prosseguir fazendo até que o diálogo realmente consiga ter o efeito que nós queremos, que é sanar as dúvidas e estabelecer critérios para esses pontos que têm conflito entre a legislação brasileira e italiana ou entre o entendimento da legislação brasileira e da italiana, que às vezes é uma questão realmente de interpretação. Então, é isso que se busca, né? Buscar arrumar essas pontas aí para que todos trabalhem melhor e com mais segurança. Digital. Na era digital nós estamos, embora em muitos momentos, em muitos setores aí, o papel ainda é a única via reconhecida. Existe aquela proposta, você sabe, de esse trâmite todo da cidadania, por que não ser digital? Há segurança já possível nessa área, inclusive maior do que o próprio papel até. Você acha que isso pode... Vocês já estão prevendo isto ou você acha isso factível? Eu acho perfeitamente factível, inclusive nesse evento da ARPEN, que nós estivemos em São Paulo, que, aliás, foi um evento estupendo, a doutora Karine, mais que de parabéns, né, pelo sucesso do evento, que o presidente Gustavo também, Ficarelli, foi incrível o evento deles. O documento eletrônico, sim, ele poderia auxiliar nesse processo, além de eliminar algumas fases de trabalho no consulado, mesmo que esse processo ainda não tenha ocorrido. Se eles recebem o documento de maneira eletrônica, a digitalização dos atos, o envio para a Itália, ele passa já a diminuir o número de passos que eles terão que dar para concluir os processos. O processo de reconhecimento da nacionalidade, todos nós sabemos, é um processo de apresentação de documentos. Não tem que ser feita nenhuma biometria do cidadão que requer cidadania. Então, nunca, na verdade, teria que ser necessária a presença do cidadão para colher a biometria, né? Então, um bom reconhecimento de firma com apostila deveria ser suficiente para poder se examinar os documentos apresentados. A gente espera que esse conceito cada vez mais fique claro também para diminuir a quantidade de trabalho que os nossos consulados têm e para a qual nós já sabemos não há pessoal suficiente. Então, esta forma de produzir o documento, de verificar se quem assinou é a pessoa correta, né, o requerente, tudo isso hoje é possível fazer de forma digital e receber a apostila digital, ou seja, teria toda a segurança do controle, seja dos requerentes, né, do pedido dos requerentes pela vontade deles, com a assinatura deles, a firma digital, com a apostila digital dos requerimentos, que da produção de documentos. Isso aí, eu acho que traria bastante velocidade e eliminação de passos dentro dos consulados e dentro das prefeituras italianas. Né? Acho que facilita a vida de todos, não há por que não usar tecnologia, a pandemia nos deu um show, nós tínhamos todos os instrumentos já, só que ainda usamos de maneira muito reduzida tudo que a gente tem, mas usávamos ainda mais de forma reduzida. Acho que a pandemia nos mostrou que muito pode ser feito e que isso faz bem a todos, né? Traz segurança e faz bem a todos. Ô, Cláudia, voltemos ao encontro, então. Claro que é um público bastante focado, especializado, vamos dizer assim, mas quem quiser acompanhar, como é que faz?
Nós vamos lançar os links, tá? O encontro está disponível na internet. Quem quiser se inscrever para assistir virtualmente, não há nenhuma limitação. Você pode compartilhar o nosso link, Peron, pode ser assistido, é um assunto bastante técnico, né? Então, acho que interessa mais aos operadores do setor, mas não há nenhum tipo de impossibilidade para que os demais acompanhem, tá? Nós vamos falar de registro civil, nós vamos falar de legislação, e então é um assunto bastante técnico, mas é aberto, o evento é aberto, gratuito, e vai ser transmitido em italiano e português, tá? Em dois canais de streaming não é diferentes. necessário inscrição prévia, nada. Para assistir, tem que se inscrever no nosso canal, no nosso canal. Na Eventbrite está o evento, com o título do evento, né, validade dos documentos. Deixa eu te dizer qual é o link da Eventbrite, se eu consigo aqui, eu já te passo. E daí você depois, se puder publicar, a gente agradece. Tudo bem. Então, o nosso título lá está Validità in Italia degli atti di Stato civile brasiliani, problematica storica e rivoluzione digitale. Está lá no Eventbrite, o evento, e está aberto, quem quiser assistir pode assistir sim. E vai ser publicado, quem se inscrever na Eventbrite vai receber os links tanto do Facebook quanto do YouTube para poder verificar. Vamos fazer depois um resumo do evento, obviamente, e passar para todo o pessoal do setor as conclusões que nós tiramos, né, do evento, os assuntos que foram tratados. Pretende-se produzir material também para divulgar os temas todos que forem tratados no evento. Com certeza, quem acompanha a NCM vai estar o link ali nos canais da NCM também, no Facebook, no Twitter também. Cláudia, acho que abordamos bastante o tema, obviamente é um assunto que pode gerar uma discussão muito grande, tem muitos aspectos a ser analisados, mas o objetivo é divulgar esse evento que vai acontecer segunda-feira. Eu pergunto para você, deixa a palavra livre aí, alguma coisa que eu não perguntei, que você queira considerar, algum aviso, fique à vontade. Eu gostaria de falar que nós acreditamos que a cidadania italiana é realmente uma herança, uma coisa nossa, que nós temos que manter, transmitir, e que esse evento é mais um instrumento para que isso ocorra de maneira clara, para que todos possam fazer com segurança, e que todos os operadores também se sintam seguros, né? É bom fazer isso, mas sempre fazer de forma segura e com todos os instrumentos que nós temos à disposição e com as pessoas dialogando. Muitas vezes as coisas as pessoas não obtêm o resultado que buscam por falta de diálogo, de conhecimento, e quanto mais a gente consegue promover diálogo e conhecimento entre as partes, melhor é o entendimento até de quem é essa comunidade que está fora, que não quer fazer as coisas de maneira equivocada, mas que quer fazer da melhor forma que pode. E nós somos os artífices, né, que tentam promover esses encontros e para melhorar, inclusive, a nossa imagem, né? A nossa imagem. Eu acho que esse tipo de evento, com seriedade, com todos esses setores envolvidos, falando com clareza, é o tipo de evento que pode trazer melhorias no nosso sistema de reconhecimento e mais tranquilidade para quem opera lá também, e respeito. Respeito aos que servem aqui e aos que recebem lá. Esse é o nosso objetivo e espero que seja uma porta que se abre para que isso ocorra.